Estamos iniciando a nossa atividade de hoje, dia 9/5, Dia Nacional de Advertência das carreiras que estão unidas para a mobilização em relação à campanha salarial. Nós marcamos justamente o dia 9, porque teremos reunião com a SRT no dia 11, agora sexta-feira, onde eles devem se manifestar sobre a nossa tabela salarial, aquela que apresentamos na última reunião. Sabemos de antemão, Sérgio Mendonça não tem absolutamente nada para nos apresentar. Nós vamos ter que chegar no mês de junho com maior poder de pressão. Vamos ter que fazer umas semanas, com o caso de paralisação conjunta das carreiras de Estado, porque entendemos que só assim, pessoal, nós vamos conseguir dar um recado. Nós sabemos que o governo tem dinheiro em caixa, afinal de contas, são servidores da carreira de finanças e controle que muitas vezes elaboram os principais estudos sobre os componentes econômicos que envolvem a política macroeconômica. Servidores que estão na assessoria da presidência, servidores que são assessores especiais do Ministério da Fazenda, são servidores que controlam as transferências constitucionais do Tesouro Nacional, e somos nós, analistas e técnicos de finanças e controle, que investigamos e que analisamos as contas nacionais em relação às auditorias que nós desenvolvemos. E contraditoriamente, quando nós sentamos na mesa de negociação, e assim foi desde o início de 2011, o governo disse que não tem dinheiro para negociar com o servidor público. A questão agora que está colocada é a vontade política de não haver retrocesso em relação à forma como o governo deve encarar o servidor público. O serviço público quem faz nesse país somos nós, especialmente nós servidores das carreiras de Estado, responsáveis, como é o caso dos colegas da Receita Federal, pelos recortes na arrecadação tributária, responsáveis como os colegas do Banco Central pela política cambial, responsáveis, como é o nosso caso, aqui na CGU, pela fiscalização, pela auditoria, pela transparência de gestão, pela prevenção e combate à corrupção, fundamentais para o processo democrático. Responsáveis são os nossos colegas na STN, pelas aplicações do Fundo Soberano, pelas aplicações do Fundo Direto, pela gestão da dívida pública. Responsáveis, todos nós, servidores das carreiras de Estado, pela estabilidade econômica e pela solidez fiscal que esse governo tanto comemora, mas chega um momento de negociar com os servidores, não apresenta qualquer proposta. Nos últimos 8 anos, houve uma recomposição e um realinhamento por parte do funcionário federal em relação à remuneração. Nós não queremos que haja retrocesso nesse processo. Nós não queremos só ser chamados para negociação salarial na época da eleição da presidente da República. Nós não queremos isso. Queremos que haja um respeito e uma dignidade em relação à forma como é negociado com o servidor público federal. Nós não somos massa de manobra. Nós precisamos fazer essa voz chegar até o nosso ministro Jorge Rage, porque ele tem que entrar em campo. O ministro do STF, Aires Brito, presidente, já entrou em campo, podem ver no jornal de hoje, e já pediu o reajuste do judiciário. E o governo já sinalizou com 8 bilhões. O Procurador-Geral da República já entrou em campo. Já pediu que seja reservado aumento para o judiciário. Nós precisamos fazer com que o nosso ministro se sensibilize em relação ao que está acontecendo com a nossa carreira. Em ofício encaminhado ao Ministério do Planejamento, o próprio ministro reconhece que houve uma grande evasão de 2008 para cá. Quase 600 servidores saíram do controle. Estão saindo por aposentadorias, estão saindo por outras questões, mas estão saindo também porque vão buscar carreiras mais atrativas. Isso nós não podemos aceitar. É o momento do nosso ministro, o ministro Jorge Rage, que deve estar nos escutando, que ele entre em cena, como nós já fizemos essa solicitação
ao secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho, para que ambos entrem em cena e defendam os servidores dos órgãos que eles dirigem. Temos aqui a participação aqui de um novo poeta aqui, jornalista e membro do Movimento Cultura de Classes, é o Vinícius Borba, que vai intercalar aqui para não ficar uma coisa muito repetitiva e cansativa aqui com as questões lúdicas. A gente que é poeta aqui também vive a realidade da corrupção nas nossas comunidades. Eu sou poeta lá de São Sebastião, município aqui de dentro do Distrito Federal. Quem conhece a realidade lá sabe as dificuldades que a gente sofre, e a gente sabe a importância de quando se derruba uma prestação de conta sacana. A gente sabe da importância de quando o recurso chega ou deixa de chegar na minha comunidade. Eu moro numa das cidades que sofre das maiores índices de violência entre jovens aqui em Brasília. E infelizmente a gente sabe exatamente a ponta onde estoura a parte mais fina da corda, onde estoura lá na nossa comunidade quando o recurso é desviado, quando rola sacanagem. A importância da valorização de uma categoria como a de vocês é essa, gente. É por isso que a gente está hoje aqui. Ô senhor doutor, para as nossas bandas, quando é dia de eleição, os candidatos é quem manda, da comida e condução. E os povos que vai votar, comem terra, rionar, carne de porco e pirão. Aqui só tem dois partidos, é governo e oposição, os outros é desconhecido. E o cabo quer queira ou que não, tem que escolher um dos dois, para poder votar depois no dia das eleições. Mas nenhum deles presta, nem se conhece esses homens. Bom, bem, nós vamos ir pra festa, tirar a barriga da fome, depois voltar pro votar. Do voto que a gente dá, só se aproveita o que come. Primeiro, parabenizar quem desceu aqui, todo mundo, né, participando, engrossando aqui o movimento. Eu tenho uma notícia ruim. Este governo é analógico. Sabe o que quer dizer isso? Não adianta clicar em curtir no Facebook que nós não vamos ganhar aumento. É isso aí. Estamos fazendo o possível e impossível para que tenhamos uma representação à altura. E não vamos aceitar divisões. Quem negocia salário é sindicato e nós não abrimos mão dessa posição. Queiram ou não queiram as associações, os movimentos e seja o que for. Essa reunião aqui hoje é uma reunião vitoriosa. É vitoriosa porque os servidores se dispuseram e os servidores vieram para fazer um momento de advertência em relação à forma como o governo tem tratado os servidores da carreira do Estado. Eu peço que caia devagar, só molhe este povo de alegria, para nunca mais chorar.